Ao longo das décadas, tivemos muitas instituições que foram determinantes para a formação cultural, esportiva, social e também profissional de nossa sociedade. Infelizmente, mesmo com tamanha relevância, algumas delas não sobreviveram ao tempo. Restaram, portanto, apenas fotos, memórias e alguns registros que nos ajudam a entender um pouco mais sobre um passado distante de nossa cidade. Este é o caso do emblemático Aeroclube de Maringá. Querem saber mais sobre esta instituição que não atuou exclusivamente na aviação, mas que marcou a vida de muitos maringaenses? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. No final da década de 1940, Maringá se apresentava como uma cidade em franca expansão. As suas ruas e avenidas estavam praticamente abertas. Estabelecimentos eram inaugurados dia após dia e, claro, a população crescia de forma acelerada. Naquela fase, já havia dois núcleos constituídos. O Maringá Velho, onde a cidade começou a formar sua estrutura urbana, e o Maringá Novo, que havia sido apresentado como área de interesse e foco da Companhia de Terras Norte do Paraná, colonizadora da região. Diante de tais condições, entidades começaram a ser criadas com o objetivo de promover formação e sociabilização. Este foi o caso do Aeroclube de Maringá, que foi fundado em 8 de fevereiro de 1948, sob a liderança de diversos personagens, dentre eles Alfredo Werner Niffler, Álvaro Miranda Fernandes, Octávio Periotto, Ângelo Planas e César Haddad. Por intermédio de Alfredo Niffler, então gerente da Companhia de Terras, áreas foram doadas para que este clube pudesse desenvolver as suas atividades. Na região da Zona 8, seria construída a pista de pouso e decolagem, enquanto na Zona 1, pela Avenida São Paulo, seria estruturada a sua sede social. Pela representatividade, os membros recomendaram que Alfredo Niffler assumisse a presidência do Aeroclube de Maringá. Porém, por ser suíço, o então Departamento de Aeronáutica Civil não permitiu, exigindo que aquela função fosse ocupada por um brasileiro. Dessa forma, coube a Ângelo Planas, que estava na vice-presidência, passar a responder pelo comando da entidade. Álvaro Miranda Fernandes, naquela condição, assumiu como tesoureiro. Durante aquele primeiro mandato, sua diretoria viabilizou a compra de um avião, que passou a ter Vitor da Silva Nelbern como instrutor de voo. Mais tarde, Vitor Nelbern se tornaria piloto da Companhia de Terras Norte do Paraná. Tendo sido brevetado em Marília, interior de São Paulo, Valdomiro Cordeiro da Silva atuou como co-instrutor. Pouco mais de um ano após a sua fundação, o patrimônio do Aeroclube somava 385 mil cruzeiros. Além de avião, incorporavam seus bens a pista de pousos e decolagens, um hangar, sede própria, dentre outros. No dia 18 de setembro de 1949, 8 pessoas foram brevetadas. Tornaram-se aviadores naquela oportunidade Silvio Barros, Onésimo Ferraz, Álvaro Lemos, Valdomiro Planas, Paulo da Costa Ferreira, Antônio Alves, Enio e Seifert. Alguns desses pilotos atuariam mais tarde como instrutores do próprio clube. Aquele foi o mesmo dia que ocorreu a inauguração do Campo de Aviação de Maringá, onde estavam as estruturas do Aeroclube. Apesar de aviões de pequeno porte estarem operando em campos improvisados, a Companhia de Terras tratou de executar o projeto de terraplanagem das 3 pistas que foram concebidas no plano urbano proposto por Jorge de Macedo Vieira.
Contudo, apenas uma delas se tornou a efetiva. O evento ocorreu no próprio local, com demonstrações de pousos e decolagens, saltos de paraquedistas, entre outras realizações. Na mesma noite, um baile na sede social do Aeroclube de Maringá encerrou as festividades. Aliás, esta é uma estrutura que merece destaque. Se os membros se cotizaram para viabilizar a aquisição do primeiro avião e demais benfeitorias, assim como a colonizadora havia empreendido as obras em seu campo de aviação, também houve outro estímulo para ampliar a representatividade daquele clube. Localizado na Avenida São Paulo, próximo da confluência com a Avenida 15 de Novembro e a então Rua Aquidabã, hoje Nel Alves Martins, a sede social da instituição foi um ambiente multiuso. Possivelmente, a sua inauguração tenha ocorrido junto do evento do campo de aviação, em setembro de 49. Construído em madeira e coberto com telhas de barro, aquele era um grande salão de eventos que detinha uma ampla varanda, que era utilizada como recepção. No local, importantes solenidades foram realizadas, desde banquetes para autoridades até bailes de debutantes, carnavais e formaturas. Contando com programação própria, era um espaço cativo da elite política e econômica de Maringá. Ao lado do salão social, algumas quadras poliesportivas também foram construídas, às margens da Rua Aquidabã, por onde diversos times se formaram. A partir do departamento esportivo do Aeroclube de Maringá e utilizando a sigla ACM, destacaram-se na década de 1950 times de basquete, vôlei e futebol. Ao longo da história do Aeroclube, houve um grande número de pilotos brevetados. Dentre alguns da fase inicial, além dos já citados, destacam-se Primo Montesquieu, Galileu Pasquinelli, Carlos Eduardo Bueno Neto, Nérico da Silva Filho e Bárbara Cécile Neto, que foi uma das primeiras mulheres a se tornar piloto no país. Aliás, a Bárbara acabou conhecendo seu futuro marido durante as aulas de aviação. A jovem acabou se apaixonando por seu instrutor de voo, Silvio Barros, que mais tarde se tornaria influente personagem político de nossa cidade. A formação desses pilotos foi essencial em um período de estradas precárias e pouca conexão ferroviária pelo norte e noroeste do Paraná. Embora existissem companhias atendendo a malha de Maringá, os táxis aéreos eram essenciais para a agilidade e o transporte de pessoas a diferentes regiões. Durante as festividades do 10º aniversário de Maringá, em maio de 1957, o campo de aviação foi doado para o Ministério da Aeronáutica, organização que passou a administrar o equipamento como um aeroporto. Diante disso, apesar de tamanha representatividade e prestígio que teve, o Aeroclube de Maringá entraria em declínio nos anos que seguiram. No início de 1966, a imprensa noticiou que a instituição enfrentava dificuldades financeiras. Então, o terreno de sua sede social foi vendido para a Organização São Marcos, do médico Saíde Felício Ferreira. O emblemático prédio de madeira junto de suas quadras deixou de existir. Em setembro de 1975, o Grupo Matarazzo inaugurou a filial maringaense do Superbom Supermercados, no amplo terreno situado na Avenida São Paulo, entre a Rua Nel Alves Martins e a Avenida 15 de Novembro. O valor recebido na transação deve ter reequilibrado as finanças da entidade, possibilitando a construção de uma nova sede em alvenaria e próximo à estação de passageiros do aeroporto Dr. Gastão Vidigal. Neste local funcionou também a Boate Mirage, em referência ao caça supersônico que o Brasil tinha à época. Era uma das casas noturnas mais badaladas entre as décadas de 1970 e 1980. Foi dessa forma que o Aeroclube de Maringá seguiu promovendo formações técnicas até meados da década de 1980.
Em algum momento daquela fase, a entidade seria encerrada. Depois, em 1998, visando dar continuidade à preparação de pilotos civis, um grupo criou outra instituição, dessa vez chamada Aeroclube Maringá, com novo CNPJ e nova diretoria. Essa segue em atividade até os dias de hoje. Como é possível constatar, algumas instituições tiveram grande representatividade em determinados períodos de nossa história, mas, devido a diversas condições, não conseguiram sobreviver ao longo das décadas. Em todo caso, assim como o Aeroclube de Maringá, elas foram essenciais para o avanço socioeconômico e cultural de nossa cidade. Se gostou, comente, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.